Boa tarde a todas e todos, cumprimentando a senhora vereadora Naila, senhores vereadores ainda presentes, também as servidoras, os servidores aqui da Câmara, Casa do Povo, assim como também servidoras e servidores da nossa Guarda Civil Municipal, obrigado pela presença, cumprimentando a população aqui presente, Tereza do Refloresta Vinhedo, Marcel, Edson, do Conselho da Pessoa com Deficiência, toda a população que nos acompanha e você também que está em casa participando conosco pelos meios de comunicação. Como sempre, eu começo fazendo minha audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros. Estou usando uma camisa branca, gravata azul, paletó preto e à minha frente há um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele. Eu começo a minha fala de forma semelhante àquela que eu fiz em outubro de 2023, pedindo desculpas à população porque muitas pessoas deixaram compromissos, muitas pessoas até estão nesses compromissos neste momento, estão no trabalho, estão nos seus afazeres domésticos, mas se dispuseram a acompanhar ou estarem aqui também presentes as votações dos projetos de lei de minha autoria que estavam na pauta dessa sessão. Era uma emenda e 4 projetos de lei, sendo essa emenda vinculada a um deles. No entanto, mais uma vez, todos os projetos de lei foram retirados da pauta, dessa vez por mais um pedido de vistas, pedido que foi feito pelo vereador Márcio Melli, mas em outras 2 oportunidades isso havia acontecido. Por isso que eu digo que eu começo a minha fala de forma semelhante. Já fiz essa fala 2 vezes e, infelizmente, estou sendo obrigado a, mais uma vez, subir aqui nessa tribuna e proferir essas palavras, porque são projetos que estão tramitando há meses, são projetos simples, projetos de 2 ou 3 artigos cada, e eu até mesmo democraticamente me dispus a sanar as dúvidas, eventualmente, que pudessem surgir em cada gabinete, em cada mandato. Naquela primeira oportunidade, conversei com vereadores, liguei para a assessoria, liguei para gabinete, deixei o meu celular à disposição, meu número pessoal, e, infelizmente, recebemos o pedido de vistas naquela oportunidade. 45 dias depois, a mesma coisa, e agora, passado o recesso, mais os 45 dias do pedido de vistas, temos 45 dias à frente até que esses projetos retornem à pauta. Então, já tivemos aqui 3 pedidos de vistas de tempo máximo. Esses projetos eles já deveriam ter sido aprovados, estarem vigentes há meses, e tempo para analisar não faltou. Procuradoria Jurídica da Câmara, nosso procurador deu parecer favorável aos 4 projetos de lei, tinha um parecer favorável também das comissões, sobretudo a Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania, eram projetos constitucionais, legais, estavam ali pela livre tramitação, portanto não havia nenhum tipo de óbice legal, jurídico, administrativo, para que eles não fossem votados, e eram projetos para criar Dia Municipal da Luta contra as Mudanças Climáticas, Semana de Conscientização sobre as Vagas Exclusivas de Estacionamento no município de Vinhedo, sobretudo a pessoa com deficiência, a pessoa com mobilidade reduzida, a Semana Lixo Zero também, instituindo, com a ideia de instituir, pelo menos, essa semana no calendário oficial do município, uma iniciativa que já é feita pelo Patriarca, pela Escola Patriarca, pelo Refloresta Vinhedo, tantas entidades do nosso município, e um projeto para impedir que um jequitibá rosa, que é a árvore símbolo do estado de São Paulo, ameaçada de extinção, seja cortado na capela. Um exemplar de mais de 430 anos, e aqui eu faço vênias também ao Marcos Iório, a toda a equipe do Refloresta Vinhedo, pelos estudos. E eu vou pedir, Marcelo, por favor, para exibir a imagem, porque fizeram ali até estudos técnicos para determinar a idade dessa árvore, desse exemplar, mais de 430 anos, então seria um projeto pioneiro, à luz do Código Florestal Brasileiro, para realizar o tombamento e impedir que essa árvore seja algum dia cortada. Portanto, 4 projetos sobre pessoa com deficiência, sobre empresas, sobre o meio ambiente, sobre a defesa da vida em nossa cidade, infelizmente não foram votados. Inclusive, como nós já vimos, esse último projeto poderia ser o pioneiro, o primeiro de vários outros. Já tivemos aqui conversas com algumas escolas da cidade, as crianças interessadas em entender como que funciona o processo de impedir que uma árvore seja cortada. Temos, como eu já disse, à luz do Código Florestal Brasileiro, da legislação federal, instrumentos jurídicos para que isso aconteça. Então, poderíamos aqui abrir uma porta muito importante, infelizmente ela foi fechada. E o fato de não termos votado esses projetos hoje pode ser chamado de terceira
oportunidade perdida. Já tivemos a primeira oportunidade perdida, a segunda e hoje a terceira. E eu espero sinceramente que isso não se repita, mas também eu esperar sinceramente que não se repita. E chegar aqui daqui a 45 dias e outro vereador ser incumbido da tarefa suja de fazer o pedido de vistas, a gente sabe que é o que vai acontecer. Então, fico aqui no aguardo desses 45 dias das vistas, a população também, com certeza, fica aguardando ansiosamente para que os projetos retornem à pauta, mas é muito triste que isso aconteça. Alguns não argumentam, inclusive, contra os projetos, ou não têm a coragem, ou não têm a disposição de argumentar contra os projetos, porque são projetos bons, e eu digo aqui com modéstia à parte, mas são projetos bons, são projetos importantes, construídos com a sociedade civil, porque tem amarras políticas que impedem esses vereadores de fazerem isso. Mas, felizmente, o meu patrão é o povo, eu tenho a liberdade, a consciência limpa de aprovar aquilo que é bom e de reprovar aquilo que eu acho que não é bom, aquilo que a população entende que não é bom, sempre prestando contas depois. Então, que fique aqui mais uma fala de pesar pelos projetos que não podem ser discutidos democraticamente, em uma cidade onde o poder legislativo se apequena quando toma atitudes tão equivocadas. Já se apequenou com a cassação injusta e agora revertida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de uma vereadora eleita, e vem se apequenando quando nenhum projeto sobre semana de conscientização pode ser votado simplesmente porque está vindo da oposição ao Dr. Dario Pacheco. Muito triste, é um absurdo que isso tenha acontecido. E falando nisso, eu quero acrescentar aqui um assunto que também não deveria mais nem ser um assunto, assim como os projetos já deveriam ter sido aprovados há muito tempo, já deveriam ter virado lei há muito tempo, a cassação da vereadora Cris Machado também não deveria estar voltando a essa tribuna dessa forma, porque ainda segue de maneira nebulosa e a população tem nos questionado dia e noite, nas ruas, em todos os locais, os espaços públicos, redes sociais, sobre o que vai ser feito a respeito disso. O decreto de cassação ele foi anulado, e se a Câmara ainda não conseguiu garantir que o recurso terá o efeito suspensivo, então o mandato da vereadora deveria ser restabelecido, mesmo que o efeito suspensivo seja garantido um dia depois, mas já deveria ter sido reconduzida ao cargo a vereadora Cris Machado. Caso contrário, pode ser entendido, que é o que já se diz por aí nos bastidores da política de Vinhedo, que a Câmara Municipal de Vinhedo está desobedecendo uma ordem judicial de segunda instância, que inclusive já foi publicada na semana passada e da qual a Câmara já teve acesso. Qual é o próximo passo da Câmara de Vinhedo? Imagino que a vereadora deverá ter o seu mandato assegurado, talvez ainda hoje, porque nada foi feito na sexta-feira passada, por que não hoje de manhã? Então ficam aqui os meus questionamentos sobre esse assunto, que, como eu já disse, nem deveriam mais ser assunto nessa Câmara Municipal. A vereadora já deveria estar sentada na sua cadeira, que é o seu direito e que foi a escolha dos seus mais de 800 votos que ela recebeu na última eleição. Agora eu trago aqui a essa tribuna mais um assunto desagradável, que é sobre a situação do CRAS Nova Vinhedo. O assunto já foi pontuado na fase das moções, mas eu ressalto aqui que, mesmo sabendo da previsão de uma reforma, assim que eu cheguei lá, eu identifiquei vários problemas que são gravíssimos, e são problemas estruturais. E, Marcelo, eu vou pedir mais uma vez, por gentileza, para quem está em casa, quem está nos acompanhando, para que sejam exibidas as imagens. Enquanto eu vou falando, pode ir exibindo, por favor. Porque nós vemos aí paredes com grandes rachaduras, salas sem janela, tem uma obra externa acontecendo ali ao CRAS Nova Vinhedo, ou seja, sala sem iluminação, sem ventilação natural, aí um banheiro sem acessibilidade. Mais uma vez, Edson, a gente tem que subir aqui, o Edson está lá gravando os vídeos, está fazendo um material muito interessante na rede social, mas parece que não há uma sensibilidade. E aí digo mais, não é nenhuma sensibilidade, é uma lei que está sendo descumprida. A gente acabou de falar aqui sobre a decisão de segunda instância descumprida pela Câmara, tem lei de acessibilidade descumprida pelo Executivo, fica muito difícil trabalhar dessa forma. E eu falo aqui de forma muito respeitosa, eu prefiro nem citar nomes, eu estou falando aqui do ponto de vista institucional, mas fica muito difícil trabalhar dessa maneira. Então, mais uma vez falando sobre acessibilidade, temos aí também sala de atendimento com a parede totalmente mofada. Marcelo, por favor, só volta naquela. Isso, por gentileza, maravilha, obrigado. Essa sala aí completamente cheia de bolor, de infiltrações, isso coloca a saúde dos profissionais que estão ali todos os dias em risco, coloca a vida de quem está sendo atendido aí também em risco. Então, são imagens que realmente são chocantes
e a gente tem que exibir, tem que fazer nosso trabalho. Porque o CRAS é um serviço que atende toda a população mais vulnerável da nossa cidade. E aqui eu acho importante pontuar o seguinte, eu sempre sou muito parceiro das equipes de assistência social, eu conheço o trabalho de muitas pessoas que atuam nessa área em Vinhedo, conheço o trabalho da secretaria, sei que a grande maioria é competente, é dedicada sim à causa, eu não estou aqui, mais uma vez digo, não estou aqui citando nomes, não estou aqui fazendo nenhum tipo de perseguição pessoal, mas é justamente por isso que eu faço uma cobrança mais efetiva. Esse é o trabalho que eu também faço sempre com seriedade, sempre com respeito. E o intuito não é atacar, não é diminuir ninguém, mas exigir aquilo que é direito para as pessoas. Enquanto tem portal de 13 milhões de reais, o espaço que vai atender a família vulnerável é esse aí, com bolor, com a parede desabando, com rachaduras, sem um equipamento público de assistência social à disposição de uma população tão grande quanto é a da região da Nova Vinhedo. Que cidade que a gente quer? Que cidade que a gente vai entregar enquanto poder público? Essa não é a Vinhedo forte e sustentável que a gente vê em muitas divulgações que são pagas e rodam o Instagram, o Facebook por aí. Então, é importante que a nossa população tenha ciência disso para que a gente faça uma cobrança mais efetiva. Então, aqui não é perseguição, a gente está mostrando aquilo que é realidade e buscando o melhor atendimento para a população e as melhores condições para aqueles servidores, aquelas pessoas que trabalham ali. Então, aqui a crítica é sobre falta de prioridades, eu poderia falar a mesma coisa sobre acesso à água, sobre vários outros assuntos que são urgentes em nossa cidade, infelizmente estão ficando para depois, e eu recebi um retorno, digo aqui também, de forma muito transparente, muito honesta e sincera com a população, que eu recebi também um retorno da Secretaria de Assistência Social, no sentido de que há materiais novos já comprados para serem instalados lá, mas também é importante ressaltar que o problema é no prédio, o problema é estrutural, e eu vou continuar acompanhando todas as ações de manutenção, todas as ações, eventualmente, para encaminhar esse atendimento do CRAS Nova Vinhedo para outro espaço que seja mais adequado, que seja mais interessante para a população, para que as pessoas tenham um atendimento digno, e fortalecer a assistência social é um compromisso que eu tenho assumido. Não se trata apenas de caridade, ainda que seja feito com muito amor, com muita dedicação, com muita entrega, mas aqui nós estamos falando de política pública e o assunto deve ser tratado como tal, também pelas áreas de planejamento, de orçamento e de gestão da Prefeitura de Vinhedo. Retomando a pauta da água, a população tem sofrido também com um aumento na conta. Eu, inclusive, publiquei nas redes sociais um comparativo, a conta de janeiro e agora chegando às contas de fevereiro, de março, já com um aumento muito grande. E, enquanto isso, a nossa população em vários bairros, só na semana passada recebia Aquários, Chácara Final de Semana, Bosque das Arárias, aliás, Chácara Fim de Semana. São tantos bairros ali da região que têm sofrido com a falta d'água e quando a água chega, ela está barrenta, ela está suja, própria para o consumo. Isso para não falar a região da Capela, que aí já faz mais de 2, 3 meses que a situação está assim, está terrível, absurda, as pessoas encaminham para mim e eu tenho que explicar. Eu digo assim, olha, a ferramenta do vereador está aqui, é o microfone. A gente vem, a gente faz a cobrança, a gente faz os pedidos, chega na rede social também com material, com conteúdo, faz as proposituras, encaminha moção, indicação, vota orçamento, mas infelizmente falta também uma ação mais direcionada do Executivo, da direção política da Sanebave. Então, deixo aqui mais uma vez o discurso de que não é apenas infraestrutura que está faltando, apesar de faltar, sim, infraestrutura, engenharia cinza, tudo isso que a gente já sabe que é, mas também reflorestamento, cuidado com as nossas nascentes, os mananciais, a recuperação ecológica, a regeneração desses ecossistemas naturais, para que também a gente não corra o risco de cavar o buraco da represa e passar vergonha não podendo enchê-lo, porque está faltando água. E aí está faltando água por uma série de questões climáticas, da mudança climática e também da destruição de nascentes e do meio ambiente de nossa cidade, que cresce sem uma infraestrutura adequada. E aqui, pego o gancho também, e já estou finalizando a minha fala, faltando um pouco mais de 1 minuto, para parabenizar mais uma vez o Refloresta Vinhedo, o movimento Parque Fazenda Cachoeira pela coleta de assinaturas, porque quando a gente fala de acesso à água e entre 1 milhão de aspas, produção de água, porque a água não é porca, não é parafuso para se produzir, a água é um bem natural, é um bem que está à disposição da nossa população, mas falando em produção de água, a gente tem aqui que fazer destaque aos espaços que são responsáveis por esse tipo de produção.
e a Fazenda Cachoeira, sem dúvida alguma, é um deles, com a série de nascentes e com todo aquele meio ambiente que deve ser preservado. E na coleta de assinaturas já são mais de 1.500 apoiadores, tudo isso feito de forma voluntária, pensando no bem comum. Então, parabéns 1.500 vezes por todo esse trabalho que vem sendo realizado, e faço aqui mais uma vez o apelo à população para que nos ajude nessa pauta, para que esteja conosco em defesa da abertura da Fazenda Cachoeira como parque público, como parque ecológico, e, ao mesmo tempo, a preservação, o cuidado ambiental com todo aquele entorno do prédio tombado e a preservação, o cuidado histórico, patrimonial, arquitetônico do elemento ali principal da Fazenda Cachoeira. Esse é um grande recurso que temos em nossa cidade e, graças à ação desses voluntários, eu tenho certeza absoluta na vitória e de que logo teremos o Parque Ecológico Fazenda Cachoeira. Muito obrigado, boa tarde a todas e todos, uma excelente semana.